Foi o seu filho mesmo quem disse isso, dona Helena, que a senhora pediu um velório vazio. Quando a funcionária do cemitério deixou escapar essa frase, a voz dela atravessou o salão silencioso como um estilhaço de vidro. Não era só uma informação, era um golpe na minha carne. O tipo de golpe que não sangra por fora, mas arde por dentro como brasa empurrada com dedo cru. A palavra vazio ecoou na minha cabeça com uma crueldade que eu nunca tinha sentido antes. Vazio. Eles disseram que eu pedi vazio. Como se eu tivesse escolhido enterrar o homem que dormiu ao meu lado por 40 e tantos anos, sozinha. Como se eu tivesse pedido essa solidão. Como se eu tivesse escrito essa sentença. Meu corpo endureceu. Senti o estômago afundar como pedra jogada num poço. O ar pareceu mais pesado, denso, quase pastoso. Meus dedos formigaram primeiro. Depois veio o calor subindo pelo pescoço. Um tremor leve pulou no canto da minha boca. A visão, por um segundo, ficou mais branca na borda, como se o mundo estivesse se afastando de mim. O salão estava tão silencioso que o tique das lâmpadas frias parecia o bater de um relógio de castigo. O cheiro de lírios, um cheiro doce que sempre me lembra do quarto da minha mãe, estava tão forte que dava enjoo. A mistura da flor com aquele perfume barato de funeral machucava o nariz. O caixão do Sérgio, ali no centro, brilhava um pouco sob a luz fluorescente, mas era um brilho pálido, triste, quase zombeteiro. E atrás do caixão, nada. Ninguém. Nenhum parente. Nenhum neto. Nenhum amigo da família. Nenhum colega de trabalho do Sérgio. Nenhuma presença. Nenhuma despedida. Só duas amigas minhas, Dona Alcina e Dona Eulália, sentadas de lado, com os olhos baixos, como se tivessem vergonha alheia por mim. Os passos da funcionária ecoavam como se estivessem num galpão. A cidade inteira parecia ter sido avisada para não aparecer. Foi quando a funcionária completou, mexendo no crachá com a ponta dos dedos, evitando me encarar. O Márcio falou que a senhora pediu assim. Disse que a senhora não queria ninguém, que preferia um momento íntimo, só vocês. A palavra íntimo me feriu como agulha. Intimidade cortada, inventada, torcida. Senti o coração bater forte, tão forte que parecia empurrar o sangue para o rosto. Uma ruga na minha testa latejou. Meu peito subiu e desceu rápido demais. Minha voz não saiu de primeira. Demorou. A garganta arranhava. Ele disse isso? Consegui murmurar. A moça assentiu. E naquele instante, como se alguém tivesse puxado um pano de cima de um quadro, tudo ficou claro. Claríssimo. A ausência não era coincidência, não era desorganização, não era descaso natural. Era planejado, frio, cirúrgico, calculado. Márcio nunca atendeu meu telefonema naquela manhã. Daniela só mandou um áudio de 10 segundos, dizendo que estava corrido por causa do salão. E agora a verdade se juntava como peças de um quebra-cabeça torto. Eles não queriam vir. Não queriam que os outros viessem. Queriam que eu estivesse ali, isolada, fraca, sem testemunhas, sem proteção. A solidão para eles era ferramenta. Um corredor estreito que me empurraria para aceitar tudo o que queriam. Meu corpo inteiro estava trêmulo, mas não era só de tristeza. Era de indignação antiga, daquelas que carregam décadas de sacrifício. Olhei para o caixão do Sérgio e senti um nó na garganta. O homem que eu enterrei com amor estava sendo enterrado naquele mesmo instante com mentira. O vento que entrou pelo salão balançou a foto dele. O vidro fez um som seco. Toque! E eu juro que ouvi naquela batida uma espécie de aviso, como se ele dissesse: "Vê isso, Helena, presta atenção." A luz fria da sala refletiu meu rosto no vidro do caixão. Pálida, cansada, mas com os olhos abertos como nunca. A respiração falhou. O suor frio escorreu pela coluna. Eu amassei o lenço na mão. O lenço azul que Sérgio me deu no aniversário de 40 anos. Até sentir os dedos doerem. Pensei nas madrugadas em que fiquei acordada com febre de filho, nas contas pagas escondidas para evitar brigas, nos remédios que comprei com minha aposentadoria, nos 94 mil reais que entreguei aos dois ao longo da vida. Fiz tanto, dei tanto, fui tanto. E agora? Agora eu recebia como pagamento o abandono mais calculado que uma mãe pode sofrer. As paredes do salão pareciam se aproximar. Ouvi o barulho distante de um carro passando na rua.
Um motor acelerando, o som reverberando. Cheiro de café velho. Cheiro de madeira úmida. O eco dos meus próprios passos quando andei até o caixão. O som abafado do plástico das coroas. O mundo todo parecia zombar de mim. Mas então, algo mudou dentro de mim. Uma palavra se ergueu devagar, vinda de um lugar que eu achava que estava morto desde o AVC do Sérgio. Um lugar que eu escondi por 72 anos, naqueles fundinhos do peito onde a gente guarda força, segredo e dor antiga. A palavra era basta. Depois veio outra, mais funda, não. E então, num sussurro que só eu ouvi, um sussurro que não veio da boca, mas da alma, eu disse a frase que me transformou. Eles acham que me quebraram, mas foi aqui que eu fiquei inteira. Nesse momento, algo queimou por dentro. Algo despertou. Algo que Márcio e Daniela nunca imaginaram que existisse. A luz piscou de novo. E o salão, antes vazio, agora parecia o início de uma guerra. Porque ali, diante do corpo do meu marido, eu não morri. Eu nasci de novo. Dessa vez, armada. E dentro de mim, uma promessa se formou. Fria, silenciosa, mortal. Hoje eles me enterraram viva. Amanhã, serei eu quem cava. Quando cheguei em casa naquela noite, depois do enterro silencioso, a porta rangendo pareceu uma ferida se abrindo. A madeira antiga gemeu como se reconhecesse meu estado. Cansada, partida, cheia de perguntas que eu ainda não sabia formular. O corredor estava escuro, só a luz fraca da rua entrando pelas frestas da cortina. A casa parecia maior sem o Sérgio, mais fria, mais cheia de ecos. Mas naquele silêncio havia algo diferente, como se alguém tivesse respirado ali antes de mim. Deixei minha bolsa na cadeira, mas algo na sala me fez parar. Foi uma sensação minúscula, quase infantil. A velha intuição que eu sempre tive, aquela sensibilidade que me salvou tantas vezes quando eu era professora, quando percebia num único olhar quem estava mentindo na sala de aula, quem escondia bilhete, quem preparava a armação. Naquele momento, senti a mesma coisa, só que muito maior. A cortina estava diferente, não puxada como eu deixei ao sair. Havia um vinco torto, como se alguém tivesse mexido, como se uma mão impaciente tivesse aberto só um pouco para espiar. Apertei o lenço na mão, o mesmo lenço azul do enterro. Ele já estava úmido do suor frio que escorria da minha palma. Olhei para trás instintivamente, como se esperasse ver alguém parado ali, à minha espreita. Mas não tinha ninguém. Só a sensação, pesada e nítida, de que minha casa havia sido visitada na minha ausência, e não por alguém bondoso. Caminhei devagar pela sala. O piso fez aquele estalo de madeira antiga que sempre fez, mas naquela noite o som parecia mais alto, mais irregular, como se eu estivesse pisando em terra estranha. Meu olhar caiu sobre o móvel onde guardamos os documentos importantes. A gaveta inferior estava meio aberta. Não muito. Só o suficiente para alguém com pressa, alguém que não queria chamar atenção. O meu coração apertou de um jeito diferente, não o aperto da dor do luto, mas o aperto da desconfiança. E pela primeira vez, da certeza. Eu ajoelhei, puxei devagar e percebi. Meus papéis estavam mexidos. Minha pasta verde, onde guardo escritura, certidões, procurações, estava fora da ordem que eu deixei. Eu sabia como deixei. Sempre soube. Fui professora por 38 anos. Organização era quase meu segundo nome. Levantei devagar, segurando a beirada do móvel para não tremer. A casa inteira parecia observar. O relógio da parede marcava 19h43, mas o tempo parecia parado, suspenso. A lâmpada da cozinha piscou 2 vezes, e aquilo me deu um frio na nuca. Foi então que ouvi o som. Um tique metálico vindo da porta de entrada. Como se algo tivesse sido empurrado ali, ou deixado. Aproximando-me, vi um envelope pardo no chão, fininho, deslizando devagar pela brisa que entrava pela fresta. Não tinha remetente. Não tinha nome. Só meu destino, meu medo e um aviso. Abaixei-me devagar e peguei. Meus dedos estavam gelados. A ponta do envelope parecia áspera, como lixa. Senti o cheiro de papel guardado em bolso. Cheiro de suor, de mão nervosa. Abri com cuidado, esperando qualquer coisa.
Uma cobrança, um bilhete, um papel esquecido. Dentro havia uma única fotografia, uma foto da minha casa, tirada de manhã, a porta fechada, e ao fundo, quase imperceptível, o reflexo de alguém segurando o celular. Mas eu conhecia o relógio daquele pulso, conhecia aquela postura curvada, e reconhecia a sombra daquele que eu mesma gerei. O mundo ficou silencioso. Eu mesma parei de respirar. Senti uma pontada no peito, como se o ar tivesse sido arrancado de mim com as mãos. Ele esteve aqui, antes do enterro, antes do velório, antes da mentira que inventou para me deixar sozinha. Márcio, o meu filho, o homem que fotografa casas para vender, fotografando a minha, sem me avisar, sem aparecer no enterro do próprio pai. Meu estômago virou. Levei a mão à boca, mas, ao invés de chorar, senti algo escuro se levantando dentro de mim. Um tipo de lucidez brutal, uma clareza afiada, um silêncio que grita. Me virei devagar, olhando a casa com um novo tipo de pensamento, um que eu nunca tinha permitido entrar. Eles não estavam só me abandonando. Eles estavam me estudando. Cada gaveta mexida, cada ausência calculada, cada desculpa, cada silêncio, cada mentira. A ausência no velório, aquela humilhação que queimava até agora, não era resultado de desamor. Era parte de um plano que eu ainda não via inteiro, mas que já me cercava. Abracei meus próprios braços porque senti o ar ficando gelado, como se houvesse uma corrente fria passando pelo corredor. A foto na minha mão parecia pesar o triplo. Minha garganta ardia. O lenço azul estava amassado. E naquele momento, com a casa inteira parada, respirando fundo comigo, ouvi a mim mesma murmurar. Baixo, quase sem querer, mas com a verdade inteira. Se eles acham que isso vai acabar comigo, estão prestes a descobrir quem eu realmente sou. E foi ali, naquele corredor escuro, com uma foto trêmula entre os dedos, que eu entendi. O que fizeram no velório foi só o começo. No dia seguinte, acordei antes do sol. O corpo inteiro parecia carregado de chumbo, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. A foto que encontrei no envelope ficou na mesa da cozinha, ao lado da xícara, e cada vez que eu a olhava, uma nova possibilidade aparecia. Não só o motivo da ausência no velório, mas o porquê do silêncio dos últimos meses. Fiz café, mas o cheiro não me acolheu como sempre. O aroma, que por décadas significou casa, rotina e marido vivo, agora parecia uma lembrança distante, como se alguém tivesse colocado perfume de padaria em um lugar que já não me pertencia totalmente. O açúcar caiu pesado, formando uma pequena ilha no fundo da xícara. Mexi devagar, observando a espiral marrom que se formava ali dentro, como se fosse uma previsão. Algo turvo, algo que se mistura, algo que se perde. Antes mesmo de terminar o gole, o telefone tocou. Um toque seco, único, impessoal. Atendi esperando uma voz conhecida, mas veio apenas a fala dura de Márcio. Mãe, você está bem? Havia algo errado no jeito que ele disse mãe. Parecia palavra emprestada, como se estivesse lendo um script. Estou, respondi, deixando meu silêncio prolongar o peso. Ele pigarreou, como quem precisa ajustar a mentira na garganta. Não consegui ir ontem. Muita coisa para resolver. Muita coisa mesmo. O muita coisa saiu rápido demais, desajeitado, artificial. Eu continuei calada. Queria que ele se ouvisse. Queria que percebesse o vazio da própria desculpa. Do outro lado da linha, sentia a impaciência dele. Aquela respiração curta, o dedo batendo em alguma mesa. Ele sempre fazia isso quando precisava que algo passasse despercebido. A senhora entendeu, né? Ele insistiu, com uma voz que não era de filho, era de alguém que quer empurrar um entendimento goela abaixo. Entendi, Márcio, respondi. Entendi muito bem. Ele parou de respirar por um segundo. A pausa dele foi mais reveladora que qualquer explicação. Desliguei sem dar chance para que ele preencha essa pausa com desculpas improvisadas. Deixei o telefone na mesa. Ele tombou de lado e o toque da queda ecoou na cozinha vazia como se alguém tivesse batido a porta. Foi quando o silêncio da casa me engoliu de um jeito estranho. Um silêncio que não era só ausência de barulho, era ausência de filho.
Mais tarde, recebi mensagem de Daniela. Mãe, tô corrida aqui. Depois te ligo. Força. Força. Com emoji. Era isso que minha filha achou suficiente para enviar no dia seguinte a despedida do próprio pai. O coração deu uma pontada tão forte que precisei apoiar a mão na pia. O metal estava gelado. Gelado como o mármore do cemitério. E naquele instante, pela primeira vez, eu senti que meus próprios filhos estavam me tratando como tratamos móveis velhos na casa. Aqueles que a gente não joga fora, mas deixa de lado até o cupim fazer o serviço. Respirei fundo e saí ao quintal. O sol já iluminava a cerâmica, mas meu peito parecia uma sala fechada. Sentei na cadeira que Sérgio consertou há anos e fiquei observando o portão. Foi então que a vizinha, Dona Celeste, atravessou a rua com um jeito estranho, como se tivesse algo pesado preso na boca, algo que precisava ser dito, mas que doía. Helena! Ela começou, ajeitando a bolsa no ombro. Preciso te contar uma coisa, mas você se segura? Meu estômago afundou. Diga, Celeste. Ela olhou para os lados, como se esperasse alguém ouvir. Vi seu filho aqui ontem cedo, antes do velório. Ele tirou foto da frente da sua casa. Parecia com pressa. Depois saiu falando no telefone, irritado. Não sei com quem era, mas ouvi ele dizer: se ela não assinar logo, vai complicar. Minhas pernas ficaram pesadas. A fala dela parecia empurrar areia dentro do meu peito. Assinar o quê? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Celeste apertou os lábios, tensa. Não sei, mas a expressão dele não era boa, não. Parecia... Sabe quando alguém tá armando coisa? Eu sabia. Sabia reconhecer essa expressão desde quando Márcio era criança e fazia aquela cara de inocente só porque escondeu o boletim. Agradeci. Entrei e tranquei a porta. O clique da tranca foi um som duro, como se eu estivesse fechando minha casa contra o próprio sangue. Fui até meu quarto para verificar onde guardo alguns documentos mais antigos. A caixa estava exatamente onde deixei, mas levei um susto quando percebi que a tampa estava colocada ao contrário. Algo tão pequeno, tão bobo, mas que para uma mulher que viveu 72 anos cuidando da própria casa, era tão óbvio quanto uma mão suja no vidro limpo. Abri a caixa. Algumas folhas estavam fora de ordem. Uma procuração antiga estava virada de cabeça para baixo. E uma escritura, a do sítio, estava com a aba do plástico levantada. Aquilo não foi vento, não foi descuido meu, não foi acaso. Enquanto eu enterrava meu marido, alguém mexia nas minhas coisas. Um arrepio longo subiu pela minha espinha, daqueles que começam na lombar e explodem nos ombros. O quarto pareceu mais escuro, mais estreito, mais quente. Foi quando ouvi a notificação do celular. Uma mensagem do advogado conhecido da família. Helena, preciso falar com você. Me procure assim que puder. É importante. A frase era seca demais para ser cerimônia. Era direta demais para ser gentileza. E vinha na hora exata em que eu descobria minha casa remexida. Segurei o celular com força e, pela primeira vez desde o velório, percebi que não estava apenas ferida. Estava cercada. A injustiça, antes silenciosa, agora tinha forma. Tinha cheiro. Tinha mãos. Tinha intenção. E quando me ergui da cama, com o coração descompassado e a caixa aberta diante de mim, uma certeza se formou como tempestade. Eles estavam com pressa. Pressa de alguma coisa. Pressa de algo que dependia de mim. Algo que eu ainda não sabia, mas que eu descobriria. Custasse o que custasse. Fechei a caixa devagar, respirei fundo e disse a mim mesma no vazio do quarto: não vão me pegar de surpresa, não de novo. Se essa história já mexeu com você, minha amiga, se inscreve. Você não vai acreditar no que eu fiz depois. Quando finalmente me sentei à mesa, com a caixa fechada diante de mim e a casa mergulhada num silêncio espesso, senti algo que há muito tempo não sentia. A necessidade de olhar para quem eu fui, para entender por que eu estava ali, naquele ponto da vida, sendo cercada pelos próprios filhos, como se eu fosse uma presa velha, cansada, fácil de abater. Apoiei as mãos na madeira e fechei os olhos. A memória veio como um vento quente, abrindo portas dentro de mim. Eu não nasci forte. Eu me fiz forte nos pedaços, nos pequenos rituais,
nos anos de renúncia que a vida exige da mulher que cuida, que educa, que mantém a família de pé, mesmo quando o chão racha. Lembrei da Helena de 20 anos, com o cabelo preso num coque mal feito, sorrindo tímida no primeiro dia de aula como professora da rede estadual. Lembrei do cheiro de giz, das carteiras riscadas, dos alunos que vinham sem caderno e do orgulho que senti quando consegui alfabetizar uma turma inteira que diziam ser problemática. Eu acreditava em cada criança que passava por mim. Acreditei tanto que às vezes esquecia de acreditar em mim mesma. Lembrei do dia em que conheci Sérgio. No ponto de ônibus da Bento de Abreu, ele chegou atrasado, com a gravata torta, um sorriso tímido e um jornal debaixo do braço. Ele me ofereceu lugar no banco, mesmo estando cansado. Não era bonito de revista, não era homem de romance, mas tinha uma paciência tão grande que parecia abraçar o mundo. E eu, que sempre fui tempestade por dentro, encontrei nele o meu abrigo. Casei-me por amor, amor de verdade. Daqueles que não aparecem nas novelas, mas sustentam casas, filhos, contas e noites difíceis. Quando Márcio nasceu, lembro do susto. Ele veio pequeno, chorão, mas com um olhar que procurava tudo. E eu prometi a mim mesma que ele teria mais do que eu tive. Trabalhei dobrado. Aceitei dar aulas particular à noite. Entreguei meu tempo, minhas roupas, meus sonhos para que ele tivesse um caminho. Quando Daniela chegou, eu já tinha calos nas mãos e cansaço acumulado nos ombros. Mas nunca falei não para uma necessidade deles. Sacrifiquei festas, viagens, férias inteiras para que estudassem, para que não faltasse comida na mesa, para que nunca sentissem a pobreza que eu senti na infância. Foi por eles que adiei tanta coisa. Foi por eles que me calei tantas vezes. Foi por eles que emprestei, e muitas vezes não recebi de volta, quase 100 mil reais ao longo da vida. Dinheiro que não caiu do céu. Dinheiro que custou horas em pé, garganta cansada, correção de prova até meia-noite. Fiz tudo achando que amor dado volta. Mas amor, às vezes, volta torto. Meu peito doeu quando pensei nisso. Não pela perda do dinheiro. Dinheiro a gente consegue de novo. Doeu porque percebi que, em algum ponto do caminho, meus filhos deixaram de me enxergar como mãe e passaram a me enxergar como obstáculo. Mas eu não fui só mãe. Nunca fui só isso. Fui mulher também. Fui a Helena que cantava no coral da igreja, que cozinhava empadão nos domingos, que plantava manjericão na janela porque achava que dava sorte. Fui a Helena que gostava de romances policiais, que tinha medo de trovão, que chorava escondida quando os filhos brigavam entre si. Fui a Helena que sonhava envelhecer com Sérgio na varanda, vendo os netos correrem. E então, o destino me arrancou esse futuro quando ele teve aquele AVC fulminante. 1 minuto, estávamos escolhendo o bujão de gás para trocar. No minuto seguinte, ele caiu nos meus braços, com os olhos arregalados, sem falar mais nada. A vida não pergunta, ela leva. Depois que fiquei viúva, percebi como a casa perde voz, como o barulho do talher muda, como a noite fica maior. E justo nessa hora, quando eu estava mais frágil, dei aos meus filhos a chance de mostrarem quem eram. Eu queria colo, apoio, presença. Eles me deram ausência. E pior que ausência, agora eu via que havia intenção. Enquanto lembrava disso, passei a mão na mesa e senti a textura da madeira antiga, com os arranhões que Sérgio fez quando montamos esse móvel juntos. Minha mão tremia não de medo, mas de dor, de indignação, de saudade. Foi quando meu olhar caiu sobre o objeto que estava ali, sempre ali, mas que eu nunca tinha olhado com o coração aberto desde a morte de Sérgio. O caderno dele. Um caderno marrom, velho, com a capa puída, onde ele anotava tudo. Contas, sonhos, preços de material, consertos da casa, frases que queria lembrar. Eu o abri com cuidado. O papel tinha o cheiro dele, aquele cheiro de homem simples, de suor leve, de sabonete de padaria. As páginas estavam enrugadas nos cantos. Mortas e vivas ao mesmo tempo. Ali dentro, entre caligrafias tortas, havia lembranças que eu nem sabia que guardava. E algo me dizia que naquele caderno existia mais do que memórias. Existiam respostas, talvez até provas. Passei a mão pela letra dele e senti como se fosse pele.
Enquanto respirava fundo, percebi algo muito nítido. Eu estava cansada, mas não estava derrotada. Eu estava ferida, mas não estava quebrada. E pela primeira vez, desde que Sérgio partiu, senti uma fagulha, uma claridade, uma força que vinha de um lugar tão fundo em mim que parecia ancestral. A mulher que eu fui minha vida inteira, doce, paciente, cuidadosa, ainda estava aqui. Mas agora havia outra versão de mim que eu não conhecia bem, uma versão silenciosa, firme, observadora. A mulher que aprende rápido a se defender quando percebe que a própria casa deixou de ser segura. Eu respirei fundo. Fechei o caderno. Apoiei a mão nele como se fosse um juramento. E sussurrei para a Helena que eu fui. E para a Helena que estava nascendo. Eles acham que me conhecem, mas nunca me viram inteira. A história deles comigo estava só começando. Mas a minha história comigo mesma, essa, sim, acabara de despertar. Abri o caderno do Sérgio de novo naquela tarde, como se estivesse abrindo uma porta antiga que sempre rangia, mas nunca fechava totalmente. As páginas amareladas tinham aquele cheiro de tempo, de vida gasta devagar, de suor misturado com poeira fina de sítio. Não era apenas um caderno, era quase um relicário. E ali, dentro dele, estavam pedaços de nós que eu nem lembrava mais. Virei uma das páginas e encontrei uma anotação de 30 e poucos anos atrás. Reforma do quarto das crianças. Comprar tinta, arrumar goteira, trocar cortina. Helena insiste RS. Sorri de leve, mas foi um sorriso curto, cansado. Lembrei da Helena jovem que corria atrás de tudo. A Helena que fazia milagre com o salário de professora. A Helena que ficava noites pintando parede para que as crianças tivessem o quarto do jeito que mereciam. Enquanto passava os dedos pelas linhas tortas da letra do Sérgio, uma lembrança antiga me tomou por inteiro. Tão forte que quase senti o cheiro da chuva daquele dia. Eu estava com 32 anos. O dinheiro tinha acabado antes do mês acabar. Márcio estava com febre, Daniela com tosse e eu com uma dor nas costas que mal me deixava ficar de pé. Sérgio trabalhava feito condenado, mas ainda assim só tínhamos o necessário para sobreviver. Lembro de ter ido trabalhar com as costas travadas, dando aula sentada, segurando o giz com a mão tremendo. Lembro do som da chuva escorrendo pelos cantos da escola municipal e eu enxugando as provas com o próprio corpo para não molhar. Quando cheguei em casa naquele dia, sem forças, encontrei Márcio sentado à mesa, com um pedaço de pão na mão, me olhando com uma carinha que sempre me desmontou. Ele perguntou: "Mãe, a senhora tá chorando?" E eu respondi mentindo pela primeira vez na vida: "Tô não, meu filho. É só o vento." Mas o vento não tinha nada a ver com aquilo. Eu chorava porque não sabia como manter a casa de pé sozinha. Passei horas cosendo o mesmo pano para remendar roupas, para economizar. Lembro que Daniela dormiu no meu colo enquanto eu tentava calcular na cabeça se o dinheiro do mês dava para comprar leite para os dois e ainda pagar o gás. Sérgio chegou tarde, cansado, mas com uma simplicidade que sempre me salvou. Ele me olhou nos olhos e disse: "A gente consegue, Helena. Sempre conseguiu. E vai continuar conseguindo." Aquela frase virou uma âncora na minha vida. Uma espécie de promessa. O símbolo da luta que a gente travava sem plateia. E nós conseguimos, mas eu paguei um preço alto. Foram anos sem comprar roupa nova para mim. Anos economizando em tudo para que os dois estudassem. Anos em que minha própria juventude se dissolveu em boletos pagos e noites em claro. Eu lembrava das madrugadas em que o choro deles me arrancava da cama, mas também lembrava de quando cresceram. Lembrava de todas as pequenas pistas que a vida deu, mas que eu, cega de amor, não quis ver. Márcio sempre quis mais do que podia. Sempre olhou para as coisas dos outros com uma certa inveja velada. Ele nunca aceitava perder, nunca engolia um não. E quando adulto, isso virou dívida, virou pressa, virou aquela arrogância silenciosa de quem acha que merece tudo porque o mundo lhe deve algo. Já Daniela sempre soube usar a doçura a seu favor. Sorria por conveniência, chorava por estratégia. Aquela menina que pedia colo porque queria atenção virou uma mulher que pedia amizade porque queria informação. E eu via tudo isso e dizia para mim mesma que eram fases.
que o amor que dei ia endireitá-los, que o que fiz por eles seria lembrado. Que ingênua eu fui, porque enquanto eu sacrificava minhas noites, meus ossos, meu salário, eles aprendiam a me usar. Aprendiam o valor das minhas renúncias, mas não aprendiam a gratidão pelas minhas renúncias. Folheei mais algumas páginas. Encontrei anotações de compras, receitas de bolo, que eu mesma ditava para o Sérgio porque ele adorava meu modo de fazer empadão. E encontrei uma frase dele, escrita num canto da página, que nunca tinha reparado. Helena guarda o mundo no peito. Mas quem guarda o dela? Quando li isso, senti algo quebrar dentro de mim. Uma rachadura funda. Uma pergunta que ecoava até hoje. Quem guarda o meu mundo agora? Quem guarda meu peito? Quem cuida de quem cuidou? Fechei o caderno devagar, porque senti que continuá-lo naquele instante me machucaria. E foi então que uma lembrança ainda mais antiga voltou. Uma que eu não buscava, mas que veio sozinha, como presságio. Eu tinha 11 anos. Meu pai havia sumido por 2 dias. Minha mãe chorava baixinho, achando que eu dormia. Quando ele voltou, trouxe um relógio velho e disse que tinha vendido umas coisas para ajudar. Ajudar quem? Eu nunca soube. Mas lembro da sensação. Aquela sensação de que algo estava errado, que tinha mentira na casa, que havia segredo por trás das palavras. E foi naquele dia, aos 11 anos, que aprendi a ler silêncio, a interpretar ausência, a compreender sinais mínimos. Agora, aos 72, percebia tudo aquilo de novo, com a mesma clareza, com a mesma angústia, mas desta vez, com a arma do tempo a meu favor. O passado não me enfraquecia, me explicava. E o que eu via agora era dolorosamente claro. Eles não estavam repetindo o abandono da vida. Eles estavam repetindo o abandono deles. Eles estavam me deixando exatamente onde queriam, vulnerável. Só que desta vez, diferente da Helena de 11 anos e diferente da Helena de 32, eu não ia assistir, eu não ia engolir, eu não ia me diminuir. Eu estava pronta para entender tudo, até o que doía, até o que me partia, porque para proteger o que me resta, eu teria que encarar tudo o que me trouxe até aqui. Comecei a notar os detalhes, aqueles mínimos, que antes eu ignorava por amor. A verdade é que o caráter de alguém nunca aparece de repente. Ele vaza pelos cantos, respinga nas palavras malditas, escorre pelos olhares tortos. E quando a gente junta tudo, percebe que o copo já estava cheio há anos. A primeira pista veio numa tarde abafada, dias depois do velório. Daniela apareceu sem avisar. O portão rangeu e eu ouvi o som dos saltos dela ecoando no quintal, rápidos, calculados, como se cada passo fosse ensaiado. Abri a porta e dei de cara com aquele sorriso falso, o mesmo sorriso que ela usava para conquistar clientes no salão. "Oi, mãe", ela disse, com um ar doce demais para ser sincero. "Vim te ver. Você tá tão sozinha. Achei que precisava de companhia." Companhia. Uma palavra que ela nunca usou de verdade comigo. Ela entrou sem esperar convite, como se a casa já fosse dela. Andou olhando cada canto com os olhos ligeiros, avaliando, registrando mentalmente, como se estivesse tirando fotografias invisíveis. O olhar dela se demorou um pouco mais na cristaleira, onde guardo documentos importantes num compartimento escondido que quase ninguém sabe. Ela não sorriu nesse momento. Só passou a ponta do dedo no vidro, lentamente, como quem verifica a qualidade de um produto. "Essa casa tá precisando de reforma, né, mãe?" disse, levantando a sobrancelha. "É muito grande para a senhora sozinha. Fica difícil cuidar." Fiquei em silêncio. Quando não se tem certeza, o silêncio é a melhor arma. Daniela então suspirou. Aquele suspiro que ela usava desde pequena para manipular. Aquele que parece carregar pena, mas na verdade é cobrança. "O Márcio falou que a senhora anda muito confusa ultimamente. Falou que, no dia do velório, a senhora estava... Como é que ele disse mesmo? Ah, sim, desorientada." A palavra bateu no meu estômago. Desorientada. Era isso que eles estavam construindo? A imagem de uma velha perdida para justificar o que estavam prestes a fazer? "Ele disse isso?" perguntei, com a voz baixa, mas tão firme que até ela recuou meio passo. Daniela mordeu o lábio, percebendo que tinha falado demais, mas tentou consertar. "Ah, mãe,
Não leva a mal. É só preocupação. Ele quer te ajudar. Ajuda. O tipo de ajuda que vem com assinatura. Ela se sentou no sofá como se fosse a dona da sala. Cruzou as pernas devagar, ajustou a saia e tirou da bolsa um chaveiro prateado com a letra D. O objeto tilintou no ar. Um som metálico, frio, que deu um arrepio na minha nuca. A gente estava pensando. Ela começou mexendo no chaveiro como se fosse um pêndulo, que a senhora podia facilitar um pouco as coisas. Esse sítio velho ocupa espaço, dá trabalho. E a casa? Ah, mãe, a casa da despesa. Sozinha, fica difícil. A senhora devia passar para a gente cuidar. Eu não respondi. Só a observei. Foi quando percebi o detalhe que faltava. O esmalte descascado dela. Daniela nunca deixava esmalte descascar. Nunca. O salão era o centro da vida dela. Para aparecer assim diante de mim, com aquele descuido, só podia significar uma coisa. Ela estava desesperada. Precisava do dinheiro. Precisava rápido. A conversa terminou do mesmo jeito que começou. Falsa, silenciosa, com cheiro de perfume adocicado, tentando encobrir algo podre. Quando ela foi embora, fechei a porta com calma. O clique ecoou como um aviso. Daniela não tinha ido ali por carinho. Tinha ido por cálculo. Mas Márcio era diferente. Não usava doçura, usava dureza. Recebi a visita dele 2 dias depois. Ele entrou no meu quintal sem bater, caminhando com a postura de quem mede terreno. Literalmente. Ele observou o telhado, olhou as paredes externas, avaliou cada canto como um corretor em dia de vistoria. O relógio grande no pulso, aquele que comprei para ele no aniversário de 40 anos, parecia brilhar de forma agressiva no sol. Essa casa tá velha, mãe, ele disse sem nem olhar para mim. Do jeito que tá, perde valor. Se reformar agora, dá para vender por uns 500 mil, talvez mais. Quem disse que eu quero vender? Perguntei cruzando os braços. Ele riu. Não um riso feliz, um riso curto, como um tapa. Ah, mãe, a senhora não pode ficar aqui sozinha. Imagina se cai, se machuca? Isso aqui não é mais para você. Isso aqui não é mais para você. A frase cortou como faca de lâmina fina. Ele então deu alguns passos pela sala, tocando nos móveis, abrindo gavetas como se tivesse autorização, como se fosse dono. Quando abriu a gaveta onde guardo a pasta de documentos, ele tentou disfarçar, mas percebi o brilho de interesse nos olhos. O que é isso aqui? Perguntou com uma naturalidade forçada. Meus documentos. Respondi seca. Não são da sua conta. Ele fechou devagar demais, devagar como quem quer memorizar o que viu. E foi aí que veio o detalhe que mais me marcou. Ao virar para mim, ele soltou. Olha, mãe, o pai deixou tudo muito bagunçado. Se a senhora quiser evitar dor de cabeça, é só assinar umas coisinhas. Eu e a Dani resolvemos tudo para a senhora. Umas coisinhas. A palavra coisinhas sempre foi perigosa, principalmente dita por quem não tem escrúpulos. Que coisinhas? Perguntei, mantendo o olhar firme no rosto dele. Ele desviou. Desviou como criança pega em mentira. Desviou como homem que sabe que o que está fazendo é sujo. Nada demais, murmurou. Só papelada. Burocracia. Burocracia. Eu conheço bem esse cheiro. Cheira a armadilha. E então, como se o destino quisesse me empurrar a última peça, minha vizinha Celeste apareceu no portão nesse exato momento, chamando meu nome. Quando Márcio viu, deu meio passo para trás, como quem teme testemunha. E ela, coitada, sem saber da tensão, simplesmente disse: Helena, lembra que falei que tinha visto alguém tirando foto da sua casa? Pois então, tenho certeza que era o Márcio. Só depois eu vi a sombra dele no vidro. A expressão dele mudou. Rígida, tensa, quase agressiva. A senhora fica ouvindo fofoca de vizinha agora? Ele disse, com veneno na voz. Mas eu não respondi, porque a resposta brilhava sozinha no ar. Não era fofoca, era evidência. Márcio fechou a porta da rua mais forte do que precisava quando foi embora. A porta tremeu, e a casa tremeu junto. Enquanto observava aquele filho que eu pari, alimentei, eduquei e perdi para a própria ambição sair pelo portão, entendi de vez. Eles não estavam querendo me ajudar. Eles estavam me cercando, reduzindo meu mundo aos poucos, me empurrando para uma posição de fragilidade, me tratando como incapaz. Mas incapaz eu nunca fui.
E nunca seria. Respirei fundo. Segurei a ponta do caderno do Sérgio e senti que ele também sabia, do lugar onde estivesse, que os lobos estavam circulando. E naquele instante, uma frase nasceu dentro de mim. Se eles me veem como presa, é porque esqueceram da mulher que me tornei. Depois da visita de Márcio e Daniela, a casa deixou de ser apenas casa. Virou território em disputa. E eu, a senhora que sempre manteve tudo organizado, passei a andar com o coração em alerta, como quem vive num campo minado onde qualquer passo pode disparar algo. A primeira noite foi a pior. Senti uma inquietação tão funda que nem as paredes conseguiam conter. A escuridão parecia mais escura, o vento mais frio, e cada som, o clique do relógio, o estalar da madeira, o barulho do portão balançando, ganhava um significado novo, como se a casa estivesse tentando me contar alguma coisa. Me levantei várias vezes, abri gavetas, conferi portas, toquei no caderno do Sérgio. Nada parecia seguro, não por fora, mas aqui dentro. Fui até a janela da sala e fiquei olhando para a rua. O poste da esquina piscava como se estivesse falhando, lançando flashes irregulares de luz que faziam as sombras dançarem no muro. Foi aí que vi um carro parado uns metros adiante. Não dava para ver o motorista. O vidro estava escuro. Eu tentei me convencer de que era só um carro comum, mas a verdade é que eu sabia. Nada era comum naquele período. Fiquei ali por quase 20 minutos, observando. O carro partiu devagar, como quem não tem pressa, como quem apenas espera o momento certo. Fui dormir tarde, mas o sono não veio. Passei horas olhando para o teto. O silêncio tinha peso. E o medo, cheiro. Na manhã seguinte, fui arrumar minha bolsa para ir ao mercado. Sempre mantenho meus documentos numa carteira vermelha. RG, CPF, cartão do banco. Uso assim há anos. Quando abri a gaveta, o frio me atravessou como navalha. O cartão do banco não estava mais lá. Não estava em lugar nenhum. Meu coração disparou como uma sirene. Eu revirei a gaveta inteira. Olhei embaixo de papel, dentro de bolso, dentro do armário. Nada. E foi aí que o telefone tocou. Era o banco. Dona Helena, bom dia. O setor de prevenção detectou 2 tentativas recentes de movimentação incomum na sua conta. A senhora autorizou o saque acima de R$ 1.000 hoje cedo? Meu corpo congelou. Minha respiração travou. Não, respondi, sentindo minha voz tremer. A senhora está com seu cartão? Respondi que sim, por instinto. Mas ao olhar a gaveta, vi que era mentira. Eu não estava com cartão nenhum. Está tudo bem, dona Helena? O atendente perguntou, percebendo o silêncio. E eu respondi algo que nunca imaginei dizer na minha vida. Não está não. Ele pediu para eu ir ao banco o mais rápido possível para bloquear o cartão. Mal desliguei, minhas mãos começaram a suar. Aquela sensação voltou. A mesma do velório. A mesma que avisava, algo grande está vindo. Saí às pressas e fui ao banco. O sol queimava o rosto, o vento batia seco e eu caminhava com passos curtos, respirando como quem carrega peso invisível. Quando cheguei lá, a gerente me recebeu com um olhar que misturava preocupação e cuidado, o tipo de olhar que a gente dá para alguém que está prestes a descobrir uma verdade desagradável. Ela trouxe os papéis. Foram tentadas 2 transações, dona Helena. Uma no caixa eletrônico e outra por aplicativo. Felizmente, ambas foram bloqueadas pelo sistema. E quem tentou? Perguntei, com o peito apertado. Ela respirou fundo, como se escolhesse palavras. A pessoa tentou cadastrar o cartão no celular dela. O sistema registrou um número. A senhora reconhece este? Ela virou o papel. E ali, com a nitidez cruel de um tapa, estava o número. Da minha filha, Daniela. Minha cabeça pesou. A sala girou por um segundo. Me apoiei na mesa. Talvez... Tentei dizer, agarrando qualquer explicação. Talvez ela tenha tentado ajudar, alguma coisa. A gerente colocou a mão no meu braço num gesto humano, gentil. Dona Helena, isso não parece ajuda. A frase veio como sentença. Saí do banco com um mundo diferente. Não só diferente, perigoso. O sol parecia mais duro, o trânsito mais agressivo. O caminho até em casa pareceu atravessar um deserto emocional. Caminhei devagar, tentando controlar a respiração, tentando juntar forças, tentando entender como uma filha,
A minha filha tentaria acessar minha conta no dia seguinte ao velório do próprio pai. Mas quando cheguei em casa, percebi que a tempestade estava apenas começando. No portão havia um bilhete, amassado pelo vento. Peguei. A letra era do Márcio. Passo aí à noite pra gente resolver aquilo, não complica. Aquilo. Aquela palavra suja, aquela palavra aberta, aquela palavra que revela tudo e nada. E ali eu entendi. Eles estavam agindo juntos, em silêncio, em pressa. Voltei para dentro, fechei a porta e juro, o ar pareceu mais pesado, como se a casa inteira percebesse que a guerra tinha sido declarada. Sentei no sofá e passei as mãos na testa. Minha respiração estava quente, curta, irregular. Meu pulso acelerado. Ouvi um barulho no corredor, um estalo da porta do quarto, não como vento. Como se alguém tivesse empurrado minutos antes e deixado entreaberto. Aproximei-me devagar, passo por passo. O corredor parecia mais comprido, a sombra mais alongada. Encostei a mão no batente. Abri a porta por completo e senti o corpo gelar. A pasta verde, aquela que guardo há décadas, estava em cima da cama. Eu não a coloquei ali. Aproximei-me. A tampa estava aberta. Por dentro, as folhas estavam desorganizadas, como se alguém tivesse mexido às pressas. Talvez na noite anterior, talvez enquanto eu dormia. Meu coração batia tão rápido que parecia ecoar no quarto. A mão tremia, a garganta ardia, e uma pergunta veio inteira. Até onde eles já tinham ido? Senti as pernas amolecerem. Sentei na cama, respirando fundo, tentando entender. Mas a verdade surgiu clara, firme, cruel. Eles estavam tentando me derrubar. Mentalmente, emocionalmente, financeiramente. Me isolaram no velório. Mexeram nos meus documentos. Tiraram fotos da minha casa. Tentaram movimentar minha conta. E agora, deixavam recados como se eu fosse refém deles. Levantei devagar, com o corpo trêmulo, e sussurrei para mim mesma. Eles acham que estou acuada, mas não sabem quem eu me torno quando tentam me apagar. Naquela noite, fiquei sentada na poltrona por horas, a casa inteira escura. A única luz vinha do lampião pequeno que Sérgio gostava. O mesmo lampião que agora iluminava o caderno dele, aberto sobre meu colo. Como se ele estivesse ali, me dizendo: agora é sua vez, Helena. E foi ali, no silêncio absoluto da madrugada, que uma decisão se formou dentro de mim, nítida, dura, inevitável. Uma decisão que mudaria tudo e que faria meus filhos conhecerem uma versão de mim que eles nunca imaginaram enfrentar. A noite em que tudo aconteceu começou de um jeito estranho. Um silêncio tão pesado que parecia ter corpo, peso, presença. O ar da sala estava parado, como se nem a casa tivesse coragem de respirar comigo. A luz fraca do lampião projetava sombras longas pelos cantos, sombras que pareciam vigias, como se a própria memória de Sérgio estivesse ali, encostada na parede, me olhando com aquele jeito paciente dele. Eu já sabia que Márcio viria. O bilhete no portão não tinha pedido, não tinha gentileza. Era ordem. E ordem vinda de filho nunca cai bem no ouvido de mãe. Passei o dia inteiro me preparando sem dizer palavra. E quando digo me preparando, não falo de roupa, ou comida, ou discurso ensaiado. Eu me preparei por dentro. Reforcei cada pedaço da minha coragem. Amarrei minhas lembranças no peito, como quem prende soldado nas trincheiras. À tarde, procurei o advogado. Levei o caderno do Sérgio, a foto do envelope e tudo o que tinha percebido. Ele ouviu tudo em silêncio, com aquele olhar pesado de quem juntava peças de um quebra-cabeça grande demais. Helena, eles estão tentando te declarar incapaz, ele disse, com a voz grave. Já mexeram em documentos, estavam preparando o terreno. O velório vazio foi parte disso. Se eles provarem instabilidade emocional da senhora, conseguem procuração judicial. Eu senti o chão fugir por um segundo. Não porque eu não imaginasse aquilo, eu já sabia, mas porque agora tinha nome. Incapaz. A palavra me feriu mais que todas as outras. Não só por mim, mas por todos os anos em que fui justamente o contrário, o pilar. Eu posso impedir? Perguntei. Pode, mas terá que agir rápido e com provas, muito mais do que depoimentos. Eu respirei fundo
e tirei da bolsa o que eu tinha escondido há 2 dias. A gravação. A conversa que Daniela teve com a vizinha, a mesma em que dizia: a velha não vai resistir muito. Se assinar logo, facilita pra gente. E também o áudio que consegui de Márcio, quando ligou para alguém achando que eu não estava ouvindo. Ela tá no ponto, é só pressionar. Ela não entende mais nada mesmo. O advogado ouviu tudo com um nó na testa. Isso é mais forte do que eu imaginava. Eles não são descuidados, respondi. Eles são arrogantes. E arrogância sempre deixa rastro. Saí do escritório com todos os documentos em uma pasta nova, firme, pesada, organizada. Pasta que agora carregava minha verdade. Quando cheguei em casa, senti o clima mudar. O vento que batia no portão parecia prenúncio e o pôr do sol tingia o céu de laranja e vinho, como se o mundo inteiro estivesse avisando. É hoje. Sentei no sofá e fiquei esperando. Não com medo, com certeza. O relógio marcou 20h14, quando ouvi o portão abrir de supetão. Márcio entrou primeiro. Passos fortes, postura de dono, ombros largos tentando ocupar mais espaço do que de fato ocupavam. O perfume dele, forte demais, enjoativo, chegou antes da voz. Boa noite, mãe, disse num tom de quem não veio para dar boa noite. Daniela estava atrás dele, com o celular na mão, a cara séria, a expressão dura de quem achou que tudo sairia do jeito dela. O salto dela ecoava na sala como marteladas. Eles se sentaram sem pedir, como se a casa fosse deles, como se eu já tivesse assinado tudo. Márcio pigarreou, endireitou a coluna e começou o teatro. A gente veio conversar sobre umas pendências. Pendências. A mesma palavra que ele usava quando queria me convencer a pagar multas dele. A senhora precisa assinar uns papéis. Ele continuou. É coisa simples, só para facilitar nossa vida e a sua também. Daniela complementou com aquele tom melado e falso. Mãe, a gente quer te ajudar. Você não pode ficar sozinha. A senhora tá esquecida, tá confusa, tá vulnerável. Eu a interrompi. Vulnerável? Ela gelou, porque percebeu que eu não disse aquilo como pergunta, mas como aviso. Márcio puxou a mochila e tirou um envelope pardo. Colocou em cima da mesa. É só assinar aqui. A gente cuida do resto. Olhei o envelope. Pensei em quantas vezes senti orgulho daquele menino. Em quantos aniversários fiz bolo para ele. E agora ele queria me tomar tudo. Com calma, abri o envelope. Dentro estavam documentos de transferência total de bens. Casa, sítio, poupança, tudo. Com uma só assinatura, eu me tornaria uma visita na minha própria vida. Levantei o olhar para eles. Vocês planejaram isso desde quando? Daniela desviou os olhos. Márcio não, ele sustentou. Mas sustentou com o orgulho de quem acha que já venceu. Desde que o pai morreu, ele disse sem rodeios. Eu senti o ar sumir. Não porque doeu, mas porque confirmou tudo. Vocês faltaram ao velório porque... Daniela respirou fundo. Porque não havia necessidade de desgaste. Muita gente ia fazer pergunta. A senhora é muito emotiva. Preferimos evitar confusão. Isolar-me. Matar minha presença pública. Matar minha credibilidade. Márcio então se inclinou para frente, apoiando os antebraços nos joelhos. A verdade, mãe, é que a senhora não tem mais condições de administrar nada. E quanto antes entender isso, melhor para todo mundo. Eu fechei os olhos por um momento, respirei fundo, senti o sangue correndo quente dentro de mim. E quando abri os olhos, não era mais a mãe que os encarava. Era a mulher que eles nunca quiseram conhecer. Então vocês acham que vão assaltar minha vida com minha própria caneta? Márcio estufou o peito. Ninguém aqui vai assaltar nada. É tudo legal. É tudo documentação. E se a senhora não cooperar, a gente resolve pela justiça. Justiça? Perguntei. Incapacidade civil, ele disse seco. A senhora se atrapalhou até no enterro. Não lembrou de chamar ninguém. Isso já diz tudo. Daniela completou. O pai morreu e a senhora não teve condições nem de lidar com o básico. A gente tem como provar isso. Eu senti o peito tremer, mas não de medo, de raiva silenciosa. E então, coloquei a pasta azul na mesa. A pasta com o que realmente importava. Márcio franziu o senho. O que é isso? Abri devagar. Cada movimento meu era cirúrgico.
Preciso. Letal. Tirei primeiro a gravação. Querem ouvir o que vocês disseram? Perguntei. Daniela empalideceu. Mãe, não começa! Apertei o botão. A voz dela ecoou pela sala. A velha não vai resistir muito. Se assinar logo, facilita pra gente. Márcio girou a cabeça surpreso. Daniela levou a mão à boca. Mas eu continuei. Apertei outro botão. A voz de Márcio surgiu, mais suja ainda. Ela tá no ponto. É só pressionar. Ela não entende mais nada mesmo. A sala ficou muda. Só se ouvia a respiração deles e o meu coração batendo com uma força que eu nunca senti antes. Eles estavam brancos, engasgados, desarmados. Eu então coloquei a foto sobre a mesa. A foto da minha casa, tirada por Márcio, com o reflexo dele no vidro. E isso aqui? Perguntei. Faz parte de qual ajuda? Ele gaguejou. Márcio, gaguejando. Meu filho, o homem que sempre gritou comigo, sempre teve resposta pronta. Agora não conseguia organizar duas palavras. Mãe, eu posso explicar. Pode? E vai, respondi. Mas não para mim, para a justiça. Puxei então os papéis do advogado. A denúncia preparada. O alerta formal. As medidas protetivas. Coloquei tudo sobre a mesa, como quem coloca cartas na mesa num jogo que já ganhou. Daniela me olhou com olhos tremidos, tentando recuperar o controle. A senhora está nos ameaçando? Eu me inclinei devagar. A voz saiu baixa, firme, cirúrgica. Não, estou lhes devolvendo exatamente o que vocês tentaram fazer comigo. Márcio bateu a mão na mesa. Você não tem coragem disso. Eu sorri. Um sorriso tão pequeno, mas tão verdadeiro, que ele ficou ainda mais pálido. Márcio, eu tive coragem de te criar com fome, com febre, com dor. Tive coragem de sobreviver à morte do seu pai. Tive coragem de enfrentar a vida inteira. Você acha mesmo que eu não teria coragem de enfrentar você? Ele engoliu seco. Daniela tremia. E naquele instante, no peso perfeito daquele silêncio, eu finalizei. Acabou. Vocês não mandam mais em nada aqui. E nunca mandaram. Vocês só achavam. Senti algo dentro deles quebrar, algo irreversível. E então, me levantei. Agora, vocês vão sair da minha casa. E a próxima vez que nos encontrarmos, será diante de um juiz. Márcio tentou dizer algo, mas a voz falhou. Daniela pegou a bolsa com mãos trêmulas e foram, sem gritos, sem drama, sem coragem. E quando o portão bateu atrás deles, a casa inteira respirou como se acordasse de um pesadelo. Eu sabia que a guerra não tinha terminado, mas naquele momento, pela primeira vez desde o velório, eu estava no comando. Os dias seguintes ao confronto foram uma mistura de silêncio, papelada e respiração longa. Não aquele silêncio pesado que antecede a tempestade, mas um silêncio firme, decidido, o tipo de silêncio que a gente faz quando está juntando força. Meu corpo parecia mais leve, mas ao mesmo tempo pulsava uma energia que eu não sentia desde minha juventude. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava dormindo com a porta trancada, mas com o coração destrancado. No dia seguinte fui ao fórum com o advogado. O prédio cheirava a poeira antiga e ar-condicionado velho, mas quando entreguei o envelope com as provas, senti como se estivesse colocando minha alma ali dentro. Mas desta vez, não para ser usada, e sim para ser protegida. Com isso aqui, dona Helena, não tem como eles avançarem mais, disse o advogado, passando a mão nas páginas. Eles perderam antes de começar. Assenti em silêncio. Eu sabia. Eu sentia. Assinei papéis, respondi perguntas, entreguei cópias. Cada assinatura parecia uma costura nova no tecido da minha dignidade. Cada carimbo, um tijolo recolocado na estrutura que eles tentaram derrubar. Quando saímos do fórum, o vento bateu forte no rosto, levantando a ponta do meu lenço azul. Senti como se Sérgio estivesse caminhando ao meu lado. Não como memória triste, mas como presença firme. Como se dissesse, agora sim. E então, as consequências começaram a cair como chuva de verão. Rápidas, fortes, inevitáveis. A primeira notícia chegou pelo telefone, numa ligação curta da vizinha Celeste. Helena, você soube? O Márcio foi afastado da imobiliária. Disseram que saiu discussão feia lá hoje cedo. Meu coração bateu mais alto, não de alegria,
mas de justiça. De verdade sendo colocada à luz. E Celeste completou. Parece que mandaram prints, gravações. Falaram que ele tentava vender imóveis sem autorização. A história se espalhou. Olha, todo mundo aqui no bairro já sabe o que ele tentou fazer com você. Eu fechei os olhos. A verdade corria mais rápido que a mentira agora. Horas depois, foi Daniela. Uma amiga do salão dela me mandou mensagem. Daquelas que carregam informação e pena ao mesmo tempo. Helena, a Dani saiu do salão chorando. Uma cliente reconheceu sua voz na gravação que circulou e perguntou como ela teve coragem. A moça filmou, viu? Foi feio. Eu respirei fundo. Não desejei humilhação para meus filhos. Nunca desejei. Mas a humilhação deles não era minha culpa. Era consequência das escolhas deles. E a vida cobra, mais cedo ou mais tarde. À tarde, ao ir ao mercado, senti olhares sobre mim. Mas não de pena, e sim de respeito. Uma senhora se aproximou devagar. Dona Helena, ouvi o que aconteceu. A senhora foi muito corajosa. Não deixe ninguém tirar da senhora o que é seu. E eu sorri. Um sorriso pequeno, mas cheio. Porque finalmente alguém me via da forma certa. Na padaria, o rapaz do caixa disse: "Eles nunca imaginaram que a senhora ia reagir, né?" E eu respondi, com a tranquilidade fria que aprendi a cultivar: "Subestimam muito as mães quando esquecem que a gente não cria filho com fraqueza." As pessoas cochichavam na rua, mas não era mais sobre minha idade, minha viuvez, minha fragilidade. Era sobre minha força, sobre minha atitude, sobre a verdade que veio à tona como um trovão limpo depois da tempestade. À noite, recebi uma mensagem inesperada. Era do Márcio. "O que a senhora fez? Quer destruir minha vida?" Fitei o celular por longos segundos, sentindo um misto de dor e alívio. E respondi apenas: "Eu não destruí nada. Você destruiu sozinho." Ele não respondeu mais, e a ausência dele foi mais sincera que qualquer palavra. Mais tarde, outra mensagem. Agora de Daniela. "Mãe, por favor, tira isso da justiça. Eu fui pressionada. Não era por mal. Não era por mal." A frase mais covarde que alguém pode usar quando o mal já foi feito. Eu fechei os olhos e respondi: "Filha, eu te dei tudo. O que você tentou tirar de mim era a única coisa que me restava." Ela digitou, apagou, digitou, apagou. Nenhuma mensagem veio depois. No dia seguinte, o advogado me informou: "Os dois estão proibidos de te procurar até segunda ordem." "E quanto aos bens?" perguntei. "Seguros, intocáveis. Agora estão sob medida protetiva." Meu corpo relaxou. Era como se alguém tivesse tirado uma tonelada das minhas costas. Fui para casa andando devagar, sentindo o vento, as folhas no chão, o cheiro de arroz vindo de uma casa vizinha. O mundo, pela primeira vez desde a morte de Sérgio, parecia reconhecível. Quando cheguei no portão, uma coisa me parou. Do outro lado da rua, duas adolescentes cochichavam. "É ela, a avó que deu a volta por cima." E eu senti algo quente descer pelo peito. Não lágrima, não dor. Era orgulho. Era vitória silenciosa. Era justiça. Entrei em casa, trancando a porta com a calma de quem sabe que, pela primeira vez em meses, aquele simples gesto realmente significava segurança. A vida começava a voltar ao lugar. Devagar, mas firme. E nessa noite, ao sentar na poltrona com o caderno do Sérgio no colo, eu senti algo que há tanto tempo eu não sentia. Paz. Mas não era paz de fim. Era paz de recomeço. Os dias passaram com uma leveza que eu já tinha esquecido que existia. Não era leveza de quem não tem problemas. Era leveza de quem finalmente tirou as mãos dos outros de cima da própria vida. O ar dentro da minha casa voltou a circular diferente. As paredes, antes testemunhas mudas do cerco, pareciam respirar comigo. Cada canto parecia ter sido lavado por dentro. Naquela manhã, acordei antes do sol. O quarto estava banhado por uma luz dourada que entrava pela fresta da cortina, refletindo no espelho antigo que herdei da minha mãe. O lençol estava frio, mas de um frio acolhedor, daqueles que avisam que o dia vai ser bom. Sentei na beira da cama, sentindo o piso gelado tocar os meus pés. E pela primeira vez em muitos meses, não senti medo. Senti futuro.
A cozinha me recebeu com cheiro de café fresco, aquele aroma quente que sempre me trouxe paz. Enquanto a água fervia, olhei pela janela e vi o ipê da casa da vizinha soltando mais flores. Flores amarelas que caíam devagar, como pequenos sóis. O som leve dos pássaros pousou dentro de mim e senti que, enfim, eu estava começando a viver outra vez. Caminhei pela sala com passos lentos, observando tudo de um jeito diferente. O vaso de barro que Sérgio me deu estava no mesmo lugar. A poltrona que ele adorava agora tinha uma manta nova, azul clara, que comprei especialmente ontem. E o caderno dele, antes símbolo de dor, hoje parecia um guia silencioso. Repousava sobre a mesa com a capa ligeiramente aberta, como se dissesse: continue. No início da tarde, batiam no portão. O som, suave, educado, reconhecível. Abri, e lá estavam eles, meus netos. 4 rostinhos que carregam o melhor do que meus filhos têm, e nada do que eles escolheram ser. A mais nova correu e me abraçou com força, daquele jeito desajeitado e verdadeiro das crianças que ainda não aprenderam a amar pela metade. Vó, senti saudade da senhora, ela disse com a voz abafada contra meu peito. Saudade. Uma palavra que nenhum dos meus filhos usou nos últimos meses. Convidei todos para entrar. Eles trouxeram desenho, bolo simples de fubá, histórias da escola e perguntas inocentes. A casa voltou a ter barulho de vida, aquele barulho doce que não pesa, som de riso, som de passos pequenos, som de alegria que não pede licença. Olhei para eles e entendi. Eu não perdi minha família. Eu perdi apenas quem nunca soube ser família comigo. Quando o sol começou a se pôr, acompanhamos juntos o céu ficando rosa e depois laranja, como se queimasse o resto da dor. O vento trouxe cheiro de terra molhada, sinal de chuva vindo do interior. E naquele instante, senti algo abrir dentro de mim, uma porta que eu mesma tinha trancado no dia da morte de Sérgio. Pela primeira vez desde então, senti que podia respirar sozinha, e que isso era suficiente. Fechei os olhos e agradeci. Não por ter vencido meus filhos na justiça, mas por ter vencido a mim mesma. Depois que eles foram embora, voltei para dentro de casa devagar, passando a mão pela parede, como quem sente um lar pela primeira vez depois de décadas. Peguei uma mala pequena no armário e comecei a colocar roupas. Não precisava de muito. Uma muda fresca, um casaco, chinelos, uns 2 vestidos, porque amanhã eu viajaria. O litoral me esperava. Lugar que Sérgio sempre prometeu me levar, mas nunca deu tempo. Agora era só eu, a estrada e o vento. E não havia nada mais libertador do que isso. Antes da liberdade final, porém, um pensamento veio com força, exigindo ser dito, não para mim, mas para quem já caminhou comigo até aqui, para quem escutou minha história de ponta a ponta, para quem entende que mulher nenhuma merece ser enterrada viva por quem deveria protegê-la. Se isso mexeu com você como mexeu comigo, minha amiga, ativa o sininho. Eu volto aqui todo dia para desabafar contigo. Fechei a mala com um clique suave e caminhei até a varanda. A noite tinha caído por completo. A lua iluminava o quintal, refletindo nas folhas verdes, e o vento da rua tocou meu rosto como um carinho antigo. Respirei fundo. Eu era Helena Duarte, viúva, mãe machucada, mulher inteira, não devendo nada a ninguém. E ali, com a mala pronta aos meus pés, com meus documentos guardados, com minha vida de volta às minhas mãos, sussurrei para o escuro, não como desabafo, mas como verdade. Quem tentou me enterrar em vida, hoje é quem está morto para mim. Depois sorri. Um sorriso que eu não via no espelho havia anos, e dei o primeiro passo para fora da porta, finalmente livre, finalmente minha.